Em Miami, um homem em surto prega o fim da raça hispânica. Na Califórnia, agentes do ICE invadem fazenda com uso de gás lacrimogênio. E após a invasão de brasileiros em sua conta, Trump limita comentários no Instagram. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá! Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem em um ataque de fúria, descalço e bastante exaltado, fazendo afirmações polêmicas em uma rua de Miami, com frases como "a raça hispânica vai desaparecer". A cena foi capturada pelo portal Only in Dairy e repercutiu nas redes sociais, dividindo opinião pública em momentos sensíveis por conta das políticas de imigração mais rígidas do presidente Donald Trump. Vamos ver o vídeo. Tá louco? I want to go to some fence and some shit. No. No. Comentários nas redes sociais apontam para a propagação de discurso de ódio, gerando medo em parte da comunidade hispânica local. Alguns veem a situação como um simples show bizarro de rua, sem consequências reais. Outros pedem investigação policial urgente. A cena ressalta como até em áreas movimentadas podem surgir discursos agressivos e de impacto, muitas vezes sem moderação imediata por autoridades. Na tarde de quinta-feira, agentes federais de imigração iniciaram uma operação em uma fazenda de Ventura County, na Califórnia, que rapidamente ganhou contornos dramáticos. O uso de gás lacrimogênio para dispensar manifestantes que se reuniram no local foi bastante usado. Vídeos do incidente mostram agricultores e ativistas confrontando agentes em estradas rurais perto dos campos. Embora ainda não esteja claro por que exatamente foram lançados os disparos de gás, o resultado foi o mesmo: tumulto, lacrimogênio e clima de tensão. Esta ação faz parte de uma série de fiscalização intensificadas nas regiões desde junho, motivadas por ordens da administração Trump. Já em outro vídeo, podemos ver duramente a ação de centenas de manifestantes que bloquearam o acesso com gritos de ICE, e muitos atiraram fora ICE e atiraram pedras posicionando contra o avanço dos agentes em resposta. A polícia também usou bombas de fumaça, flashbangs e até balas de borracha. Em consequência, vem sido discutido e criticado. Muitos trabalhadores imigrantes têm faltado ao trabalho por medo de impacto na colheita e suprimento de alimentos, como morangos, limões e abacates. O prefeito da cidade de Paris, também lá na Califórnia, Michael Vargas, pediu que todos permanecessem em casa e evitem abrir a porta e só saiam se for essencial. Isso porque agentes do ICE estavam realizando operações no sul da Califórnia. A cidade reforça que o objetivo é proteger os moradores e acompanha os canais oficiais lá da cidade. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que quem está legal e sem crimes no país não precisa se preocupar. A crítica, que chama de campanha de medo, vale lembrar. O bispo também lá de São Bernardino liberou os fiéis da missa dominical por conta do receio e recomendou que as orações fossem feitas em casa. Na quinta-feira também, dia 10 de julho, o juiz federal Joseph Plant, de New Hampshire, impediu a aplicação da ordem executiva do presidente Donald Trump, que restringia o direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos. A ordem presidencial, prevista para entrar em vigor em 27 de julho, visava reconhecer como cidadãos apenas os filhos norte-americanos ou portadores de green card, alterando o entendimento da 14ª emenda da Constituição americana. A medida poderia afetar cerca de 150 mil recém-nascidos por ano. O magistrado acatou uma ação coletiva movida por defensores dos imigrantes, incluindo a ACLU, de 22 estados liderados por democratas, e afirmou que a revogação da cidadania causaria dano irreparável a essas pessoas. As crianças
também que nasceria ser também prejudicada. LaPlante concedeu uma liminar nacional via ação coletiva, citando a autorização implícita da Suprema Corte para esse tipo de recurso, mesmo após restringir as liminares nacionais. O juiz também suspendeu a eficácia da sua decisão por 7 dias, prazo aonde o governo Trump poderá recorrer. A National Restaurant Association alertou que 1 em cada 3 restaurantes nos Estados Unidos enfrentam hoje uma crise de mão de obra, com 77% dos estabelecimentos lutando para contratar e reter funcionários. A entidade pediu ao presidente Trump autorizações temporárias de trabalho para imigrantes que pagam impostos e não têm antecedentes criminais. O pedido chega após a retomada das ações federais de fiscalização e o setor teme operar no limite sem medidas urgentes. Restaurantes que geram até 1,4 trilhão de dólares empregam 15 milhões de pessoas e clamam para Trump por soluções imediatas. Após Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, a mais alta entre os 22 países que foram afetados, com validade já a partir de 1º de agosto, uma verdadeira invasão de comentários brasileiros no Instagram do presidente dos Estados Unidos, com mensagens do tipo: Brasil soberano, deixe o Brasil em paz, o Brasil não é seu quintal. Como consequência imediata, Trump tratou de fechar os comentários no perfil. Além disso, o governo Lula já mobiliza e estuda retaliações com a lei de reciprocidade econômica, como antecipar o fim de patentes e rever regimes de drawback. Analistas da LCA Consultores alertam que a ligação de Trump entre a tarifa e o julgamento de Bolsonaro fortalece o discurso contra a interferência externa, podendo dar fôlego ao governo lulista. As tarifas de Trump de 50% sobre as importações brasileiras, alegando retaliação ao julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e atuação do STF contra grandes empresas e redes sociais, a medida que inclusive vale até 1º de agosto, como eu falei, gerou repercussão global. O New York Times alertou para a guerra comercial repentina entre Brasil e Estados Unidos. O Washington Post chama de forte escalada diplomática. Já o jornal inglês The Guardian destaca o tom duro da carta de Trump, que acusa o STF de censura ilegal. El País afirma que o impacto chegará ao café da manhã dos americanos. Afinal, muito do café e suco que os Estados Unidos consomem vem lá do Brasil. O Financial Times chamou o episódio de nova tensão nas relações bilaterais. Já a BBC de Londres vê a mensagem como um recado direto, lembrando que os dois presidentes, Trump e Bolsonaro, e ex-presidente Jair Bolsonaro, se negaram a reconhecer suas derrotas eleitorais. Isso ainda vai render muito. Em carta enviada ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, na quinta-feira, 10 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa adicional de 35% sobre produtos canadenses, válida também a partir de 1º de agosto. A medida se soma às taxas setoriais já vigentes, 25% sobre autopeças e 50% sobre o aço, alumínio e cobre. Trump justifica a decisão como parte de sua luta para conter o tráfico de fentanil, acusando o Canadá de falhar na contenção da droga, mesmo que apenas cerca de 1% das apreensões ocorrem na fronteira norte dos Estados Unidos. Além disso, cartas semelhantes foram enviadas a 23 países, incluindo o Brasil e a Argentina, com tarifas variando entre 20% e 50%. Em resposta, Carney afirmou que o Canadá está disposto a negociar antes do início da nova tarifação, garantindo esforços para combater o tráfico de droga na região. Analistas apontam que o anúncio abalou o mercado financeiro, com a SP 500 recuando após bater um recorde. Essas medidas podem se estender. Trump já anunciou também que adotará tarifas de 15% a 20% para demais países que não firmarem acordos já nas próximas semanas. O cenário global de comércio promete novas tensões esses dias. Em entrevista à NBC News, Donald Trump prometeu uma grande declaração sobre a Rússia na segunda-feira, 14 de julho, afirmando que está com Vladimir Putin. Ele também anunciou o desbloqueio de um envio de armas via OTAN, com custo totalmente coberta pelos aliados, em apoio à Ucrânia. Paralelamente, Trump sinalizou apoio a uma nova lei de sanções severas, lideradas por Lindsey Graham,
para endurecer medidas econômicas contra Moscou. O presidente destacou que é uma opção pessoal que o Congresso seja mordaz nas penalidades. As declarações ocorrem após ataques intensos russos contra a Ucrânia, considerados os maiores desde o início da guerra, e um encontro diplomático de alto nível Estados Unidos e Rússia. Uma semana após as chuvas devastadoras que causaram pelo menos 120 mortes e deixaram mais de 170 desaparecidos, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania embarcaram nesta sexta-feira para a Central Texas, vistoriando áreas mais atingidas. E em entrevista à NBC, Trump defendeu a necessidade de reforçar o sistema de alerta contra enchentes, elogiando a atuação local. Ele diz que todo mundo foi pego de surpresa, mas acha que estão fazendo um ótimo trabalho. No entanto, sua gestão enfrenta críticas. Ele sugeriu, inclusive, o fim da Agência Federal de Desastre e congelou verbas preventivas. Por agora é só, logo mais às 7 horas da noite, estarei aqui ancorando o Jornal Brasil News e trazendo as últimas novidades, as últimas notícias e atualizações do dia do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Eu vou deixar aqui só um recado para você saber onde nos assistir. Você pode assistir também no nosso canal, aqui no YouTube, inclusive deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha para alguém para que essa notícia chegue lá. E também baixe, faz o download do nosso app spt.plus. Isso é muito importante. spt.plus. Em nome da nossa equipe, Rogério de Souza, e do nosso diretor Carlos Madureira, a gente vai ficando por aqui. Logo mais às 7 da noite temos um encontro marcado.